E a gente está aqui para mais um encontro que com certeza, no mínimo, será um encontro filosófico, no mínimo, e muito profundo, mas com muita leveza. Estou aqui com o Denis Zanini, ele que é formado em jornalismo, mas que atualmente atua como palestrante, consultor, provocativo. A gente diz aí que é o reflexionário, que faz as pessoas refletirem e, a partir da reflexão, grandes mudanças provém disso. Ele que trabalha temas como liderança, autoconhecimento, é um defensor do autoconhecimento e com certeza a gente está aqui para fazer um bate-papo profundo que possa inspirar e provocar pessoas para mudanças positivas. Denis, você se apresenta e já me fala um pouquinho dessa expressão que você tem divulgado muito, que tem a ver com esse líder educador, né? Eu não sei se é um conceito, se é uma expressão de algo mais específico, mas eu não vou nem me arriscar em tentar decifrar esse enigma. Deixo para você. Legal, obrigado, Rick. Grande prazer estar aqui no programa. E certamente vai ser um momento de muitas trocas, muito conhecimento, né? Bom, a liderança educadora, ela vem atender uma demanda do mundo atual. Aquela liderança que a gente chama de transacional, ela está ficando para trás, que é baseada no conceito de que se você consegue o objetivo, você ganha um bônus, uma recompensa. Uhum. Caso você não consiga, você vai sofrer alguma sanção, algum revés. Uhum. E é uma liderança muito baseada em dados, indicadores, em metas. O que nós estamos vendo surgir com a liderança educadora é uma liderança transformacional. O que isso quer dizer? Que essa liderança ela é focada em provocar a transformação no indivíduo, na equipe, na empresa e na sociedade. Então, nós estamos presenciando uma quebra de paradigmas no mundo atual e também no mundo corporativo, dentro das corporações, dentro das empresas. Eu costumo fazer a analogia nas minhas palestras que a diferença do líder cenoura para o líder bolo de cenoura. O que é o líder cenoura? Vamos lá. O líder cenoura é aquele clássico que coloca a vara com a cenoura e monta em cima do burrinho, que é o funcionário, né, que é o colaborador, e fica ali tentando, né, estimulando o burrinho a seguir adiante. Quando ele chega no determinado ponto desejado, ele premia, ele dá de recompensa a cenoura para o burrinho. Mas vamos combinar uma coisa. Eu não conheço ninguém que acorda de manhã pensando, que vontade de comer uma cenoura, né? Que coisa maravilhosa, uma cenoura, tem muitos nutrientes. Não, é algo que cansa, é enjoativo. E por mais que você pense, bom, então vou recompensar o burrinho com 2 cenouras, com 3, com 4, vai chegar uma hora que ainda isso não é suficiente. Ainda é cenoura. Ainda é cenoura, cara. É o gosto insonso. Tudo bem, é nutritivo, faz bem para a saúde, mas é insonso. Cozidinha no vapor, vai com salzinho, mas... você coloca o sal, o azeite, você dá uma disfarçada nela, né? Mas, novamente, ninguém acorda um dia de manhã pensando, vou comer uma cenoura. Agora, se você muda para bolo de cenoura, configuração, o cenário é diferente. Né? Então, aquele líder que fala o seguinte, vamos pegar essa cenoura aqui, vamos misturar com um pouco de farinha, um pouco de açúcar, um pouco de leite, óbvio, sinceramente eu não sei qual é a receita do bolo, chocolate, etc. E daí a gente faz, cada um colabora com uma parte e a gente vai transformar essa cenoura aqui, que é nutritiva, tem lá a sua utilidade, mas que é um pouco insonsa, vamos transformar em algo gostoso. E cada um nesse processo, nessa transformação, vai aprender e vai doar a sua parte, vai doar o seu conhecimento. E quando o bolo estiver pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai comer junto. E é um bolo gostoso, né? A gente vai celebrar essa conquista, né? A gente não vai comer cenoura, a gente vai comer o bolo de cenoura. Então, a liderança educadora é muito focado nisso, na liderança transformacional. É de pegar a habilidade, o conhecimento individual e colocar em prol do coletivo. Não é? Para dar um passo além,
Esse movimento da liderança educadora, ela está sendo proporcionada por 2 movimentos. Primeiro, equipes multigeracionais. Nós estamos vendo nas empresas de 4 a 5 gerações trabalhando conjuntamente. Ora, cada uma tem uma forma de agir, cada uma tem uma forma de obter conhecimento e passar conhecimento, passar informação. E todos viram aprendizes. Né? Você tem o profissional mais sênior, que tem um certo conhecimento, mas em determinado momento ele vai precisar ter o apoio, precisar ter o suporte de alguém mais jovem para auxiliá-lo em algo, no novo produto, em entender o novo público, que ele não consegue. E a mesma coisa o público mais jovem, que pode dominar uma tecnologia, pode dominar uma ferramenta. Que às vezes a pessoa que está mais tempo não domina. Isso. Mas em contrapartida, ele ainda não tem o viés estratégico, ele ainda não tem o olhar do todo. Então ele precisa unir, precisa haver essa união de saberes, né? E o líder educador, ele promove essa conexão, ele promove esses encontros. Tá? Então a liderança educadora vem muito desse fator, de termos várias gerações trabalhando conjuntamente. E o segundo item é a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial nos pôs como aprendizes. É algo novo e que está mudando numa velocidade espantosa. E para você fazer jus a essa velocidade, você tem que estar muito disposto a aprender. Né? Tem uma frase que é a seguinte, né? O analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler, é quem não sabe desaprender para aprender novamente. Então, e a inteligência artificial também está promovendo uma mudança nas dinâmicas, nas forças de trabalho. O que era feito antes por uma equipe gigante de pessoas, né, planilhas, números, cálculos, etc., a inteligência artificial faz sozinha. Então, o que nós fazemos com essas pessoas? Qual o novo papel dela? A inteligência artificial, juntamente com a liderança educadora, está permitindo com que a gente mude a questão do cargo. Cada vez mais as pessoas não vão ter cargo, e sim vão ter missões. Elas vão trabalhar em missões em determinados projetos. Pensando nessa ideia de que a gente tem várias gerações trabalhando junto, e aí eu quero puxar isso, já que você está falando da liderança educadora, também a gente tem vários líderes pensando de formas muito diferentes, até dissonantes muitas vezes, né? Então a gente tinha aquela ideia do chefe, que era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí você traz agora uma ideia dessa liderança transacional, que trabalhava em cima de metas, de objetivos específicos, e agora uma liderança transformacional, que trabalha em prol vou chamar assim da maneira como eu entendi, da articulação dos saberes dentro da equipe, dentro do próprio cargo de liderança, para que eles consigam ter uma missão mais atrativa do ponto de vista de mexer na motivação do cara que está ali colocando a mão na massa para entregar algum resultado. É uma transição, né, que a gente não sei quanto tempo vai levar, isso depende muito do perfil de cada empresa. Acho que o contexto cultural de cada empresa também influencia muito isso. Mas quando você fala do desafio geracional junto com a inteligência artificial, essa mudança tecnológica, impulsionando o líder para que ele tenha um novo olhar diante da sua liderança, diante da equipe, eu quero entender o que você pensa sobre, na prática, um líder, como ele pode educar a sua equipe na prática, quando ele percebe que ele tem um projeto na mão, ou vamos chamar uma missão na mão, onde tem várias pessoas com várias competências diferentes, mas que também com conflitos, porque onde tem gente tem conflito, principalmente conflito de ego, conflito. Na prática, o que um líder precisa fazer para conseguir se tornar um líder, sair do transacional e ir para uma liderança educadora? Estamos falando de uma mudança de cultura. Cultura é um processo que leva aí pelo menos uns 3 anos, dependendo do tamanho da empresa, dependendo daquilo que se quer mudar. Por mais drástico, em alguns casos,
que seja. Então nós estamos falando em mudança de comportamento, em mudanças de símbolos e mudanças de sistema, não é? O comportamento é aquilo que você faz, é a sua ação, é aquilo que você vai colocar em prática. Ação concreta. Exato, exato. A questão dos símbolos é aquilo que é importante dentro da empresa, uma ação efetuada, aquilo que vai ser realmente colocado em prática. E por último, o sistema são os afazeres, são os indicadores, aquilo que vai ser colocado no dia a dia. Tá? De uma forma mais simples, eu costumo dizer na minha palestra os 5 mandamentos da liderança, que o líder ele precisa seguir pensamento, depois o autoconhecimento, o comportamento, o relacionamento e, por último, o engajamento. Tá? Começando pelo comportamento. Né? Eu costumo fazer uma brincadeira, uma provocação, logo no início das minhas palestras, e pergunto para as pessoas o seguinte: você acha que a liderança ela é nata, ou seja, ela já nasce com a pessoa, ou ela pode ser adquirida? Desenvolvida, né? Pode ser desenvolvida. E daí eu dou como exemplo o que eu chamo de uma forma mais chique do playground experience. Se a gente for traduzir para o português, é a experiência do parquinho. O que eu dou de exemplo? Todo mundo que é pai, né, de criança, já teve aquela experiência de levar o filho no parquinho e daí tá a criança ali no tanque de areia, mexendo lá com seus brinquedos, e invariavelmente, uma hora ou outra, vai chegar uma criança que vai tumultuar absolutamente tudo. Né? Então tem 3, 4 crianças de um lado, meia dúzia de crianças do outro, cada uma brincando, né, sozinha ou em pequenos grupos. Essa criança ela vai chegar e vai comandar uma revolução. Ela vai definir a brincadeira, ela vai definir o que cada um vai fazer, ela vai definir o tempo de duração. Quando chegar a hora de mudar de brincadeira, ela vai dizer o que vai ser feito. Essa é a criança líder. Isso com 5 anos, 4 anos, 3 anos. Ninguém ensinou isso para ela. Ninguém ensinou. Por mais que os pais talvez tenham esse caráter assim, um pouco mais impositivo, né? Dificilmente ela conseguiu pegar, né, isso do ambiente, de terceiros. Não foi um aprendizado intencional de alguém transferindo essa informação para ela. Está dentro dela. Está dentro dela. Então, ela exerce essa liderança de uma forma muito natural. Não faz parte da vida dela algo que não seja liderar, de fazer valer a vontade dela. Porque ela tem ideia, ela tem proposição. Né? Então, ela consegue mobilizar um grande número de pessoas simplesmente porque ela chegou. Tá? Mas veja, com o passar dos anos, isso não quer dizer que ela vai se tornar um líder. Pode ser que, no decorrer da vida dela, ela vai fazer uma atividade solitária, por exemplo. Né? Ela não vai, ela vai ser, sei lá, um designer, né? Que trabalha sozinho no estúdio dele, né? Ele não gerencia equipe. Ou, com o passar do tempo, foi aprendendo que eu não preciso tanto assim me envolver com os outros, né? Então, a gente tem o líder nato, esse que tem as características, que pode ser utilizado depois no futuro, no gerenciamento de equipes, seja uma equipe esportiva, uma equipe de empresa, etc. Mas aquela pessoa que muitas vezes é aquela criança que é comandada e às vezes fica mais quietinha, mais introvertida, ela também pode se tornar líder, aprendendo no dia a dia. Né? E a liderança, ela começa no pensamento. A liderança, ela começa no pensamento. Aliás, tudo um dia foi um pensamento. Esse podcast aqui foi um pensamento. Essa mesa foi um pensamento. Né? Eu acredito muito na teoria das ideias do Platão, né, que diz que tudo que existe, já existiu, existirá, já existe no mundo das ideias. Né? Cabe a nós captar essa ideia e trazer para... Alguém pensou nessa loucura, alguém pensou
Isso foi se o, desdobrando. o Tesla falava que a mente era como uma antena. E a função dela era captar a ideia e trazer para o plano físico. Legal, né? Interessantíssimo. Então, o líder, ele começa no plano mental. Tá? O líder começa no pensamento. Né? Então, se ele não tem as características desde o berço, não é essa criança que comanda o parquinho, ele pode, ao longo da vida dele, ir estudando, observando, adquirindo as habilidades para se tornar um líder. Então, isso é possível. Pensamento. O segundo passo, né, é o autoconhecimento. Se você tem a ideia de liderar, primeiro você tem que liderar a si mesmo. Né? E você só consegue isso se dedicando muito tempo, refletindo, contando com as ajuda de profissionais habilitados, psicólogos, psicanalistas, pessoas que têm esse potencial, essa bagagem, essa educação. Metodologia ou ferramental, né, para orientar as pessoas, para dar o caminho das pedras. Não orientar o que fazer, mas esclarecer, ampliar o horizonte, dar outros pontos de vista. Sim, porque é técnica isso, né? Não é ouvir pelo ouvir, mas é ouvir de maneira especializada, e aí não dá um caminho pronto, mas abre possibilidades para que a pessoa se autoconheça. Né? Isso. Então, do pensamento, ela passa por autoconhecimento, passar por esse processo de se autoconhecer, utilizando o ferramental, ajuda de profissionais especializados. Daí entra na parte do comportamento, é adotar a postura de líder nas reuniões, no comportamento da empresa, porque o líder ele é facilmente identificável. Né? Não sei se você já teve a experiência de entrar num lugar, numa empresa ou numa reunião, alguma coisa assim, num grupo de networking, e só de olhar você já consegue identificar aquelas pessoas que ocupam o cargo de liderança. Pela postura, pela forma como ela fala, pela forma como ela se aproxima dos outros, a forma como ela circula, os olhares. Pessoas que têm essa aura da liderança, elas costumam captar os olhares, muito por uma questão energética, né? Muito por uma questão energética. Então, o comportamento do líder faz a diferença. Né? Quarto ponto, relacionamento. Nós somos seres gregários. Precisamos nos conectar, precisamos uns dos outros. Por mais que a tecnologia facilite muitos processos, a gente precisa estar ali numa comunhão, formar uma egrégora, para que a gente consiga desenvolver o nosso projeto, nossas ideias, etc. Então, a gente precisa investir em relacionamento. O que eu chamo que o líder precisa fazer, que é o TBC, que é o tirar a bunda da cadeira, circular. Né? Ou os 3 T's, ter tempo para o time. Dando feedback, fazendo observações, aprendendo. O líder precisa ter na agenda dele esse tempo para o time, para receber demandas, para aprender e também para passar a opinião dele. E por último, vem o engajamento, que é a cereja do bolo, que é o profissional que está ali trabalhando por um propósito coletivo de transformação. Né? O engajamento não é só pelo salário, o salário ajuda? Claro, sem dúvida, o salário é um estimulante tanto. A estrutura, a tecnologia, os equipamentos, tudo isso conta muitos pontos. Mas muitas vezes você não vai para um outro lugar ou desiste no primeiro revés, na primeira dificuldade. Por quê? Você tem um propósito por trás. Você realmente acredita naquilo que a empresa está fazendo, né? Naquilo que a organização está fazendo. E para encerrar essa parte da liderança, como é que ele coloca isso no dia a dia, acho que convencendo uma frase simples: o futuro pertence às empresas e às pessoas que aprendem. Não é pelas empresas que têm o maior lucro ou pelas empresas que têm o maior domínio de mercado. É aquelas empresas e pessoas e equipes que se abrem para aprender. Né? É o lifelong learning eterno. Né? Então a liderança educadora se baseia nisso. Denis, você é um defensor do autoconhecimento e eu achei interessante essa perspectiva sua de que o autoconhecimento ele é como uma tecnologia disruptiva, né? E a partir dele
a gente consegue estimular algumas inovações, a própria reinvenção, se pensar no cargo de liderança, mas não só no cargo de liderança, do projeto profissional. Conta pra gente aí, o que o autoconhecimento tem a ver com essa tecnologia disruptiva que você chama? Rick, para mim, autoconhecimento, principalmente com o desenvolvimento de terapia, deveria constar na Constituição. Deveria ser obrigatório por lei. Deveria constar na Constituição. Todo mundo, pelo menos, fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, de acompanhamento com algum profissional, que já faz um bem para a humanidade, assim, se conhecer e se liderar, né, cara? O mundo seria muito melhor se todo mundo cumprisse aí essa cota, essa meta de fazer uma terapia, nem que seja uma vez na vida, né? Acho que o ganho na humanidade seria gigantesco. E eu até faço uma analogia, uma brincadeira, que o autoconhecimento, ele é mais rápido se você contrata um personal trainer. Personal trainer da mente e da tua alma. Quem que é esse personal trainer? Os psicólogos, os psicanalistas, os profissionais do comportamento humano, que sabem desenvolver. Porque pensa o seguinte, se você quer ficar com um físico melhor, ficar mais sarado, gostoso, trincado, etc., você vai na academia e vai pedir ajuda, vai contratar um profissional especializado que vai te passar a sequência certa de exercícios, vai ficar ali no teu pé, né, para você não desistir, vai te passar algumas dicas, né, do que fazer fora da academia também. Daí você vai conseguir chegar. Até porque ele faz uma análise, né, fazendo essa analogia que você está fazendo, ele faz uma análise personalizada do seu biotipo. Exato. É diferente de eu pegar no Google ou no site, no ChatGPT, uma sequência de exercícios e começar a fazer. Vai me ajudar? Vai me ajudar. Mas quando você pegar um profissional que tem um olhar personalizado para a sua quantidade de massa magra, para o seu peso, a sua idade, consegue olhar suas limitações e seus potenciais e transforma isso num treino personalizado, os seus resultados, como você falou, são mais rápidos e seu engajamento. Exato. E o seu objetivo também, porque o objetivo de uma pessoa pode ser perder peso. Boa. O outro pode ganhar massa. Né? Então ele vai ter esse olhar e vai te passar o melhor cronograma, o melhor calendário para você atingir o seu objetivo. Pode ser correr uma maratona. Isso. Né? Para ganhar resistência. Né? Daí ele vai passar, se é mais exercício mais aeróbico, anaeróbico, etc. Né? Fazer cardio. Então, o personal trainer, ele vai te dar o caminho das pedras. Ora, e a gente sabe o seguinte, se você vai na academia 1 mês, não vai adiantar muita coisa. Quem dera, né? 3 meses, daí você já começa a ver alguma coisa. Tô começando a ficar mais forte e tal, não sei o quê. Depois de 6 meses, 1 ano, daí você é outra pessoa, com o físico mudado. É visível, é perceptível. E você sabe que se você parar, vai voltar tudo de novo. Né? Ora, se tem um personal trainer para o corpo, tem um personal trainer para a mente e para a alma, para os nossos sentimentos, que são os profissionais de desenvolvimento pessoal. E eles vão fazer a nossa análise, né, a partir do que a gente for trazendo de insumo nas conversas, nosso comportamento, nas conversas, e vai ajudar você a compreender a sua situação de momento, entender o que aconteceu com você no passado, suas experiências, como que você pode ressignificar isso, como isso está interferindo no seu dia a dia, no seu relacionamento com irmãos, com família, com conhecidos no trabalho. Né? Então, esse personal trainer é um companheiro de jornada. Porque se você também faz 1 mês, 2 meses, 3 meses e vai embora, não vai adiantar muita coisa. Né? Então, eu defendo que você tenha ali esse profissional como alguém que vai estar do teu lado para te ajudar, e não apenas nos perrengues. Porque geralmente a gente procura quando está lá abraçado com a vaca no brejo. Né? Na necessidade extrema. Na necessidade. Dificilmente alguém fala assim, poxa, eu quero me desenvolver mais profissionalmente, quero melhorar. Meu casamento tá bom? Tá, mas eu acho que pode melhorar. Meu relacionamento com meu filho tá bom? Mas eu acho que pode melhorar. Na empresa tá bom? Tá, mas acho que pode melhorar. Em vez de fazer mais um MBA, que é legal, um curso técnico, tá bom, faça isso também. Mas por que não pegar um cara que vai colocar um espelho na tua frente e você perceber, poxa, eu não estava enxergando isso aqui.
né? Que vai te dar condições de você ter essa visão mais geral de você, algumas coisas estão escondidas que a gente joga lá para dentro, né? A gente vai jogando debaixo do tapete, né, no inconsciente, vai ficando escondido ali, a gente não vê. E esse profissional, com muito cuidado, com muito zelo, vai trazendo à tona, né? Vai dizendo, olha, superfície para a gente enxergar, né, com muito cuidado, né, para não causar um impacto. Então, o autoconhecimento, ele é muito disruptivo, ele é revolucionário por conta disso, porque você consegue fazer uma transformação muito forte usando o que tem dentro de você. Né? Então, a inteligência artificial é disruptiva, é grande pra caramba, mas ela não é nada se a gente não conseguir, né, em primeiro lugar, entender quem somos, nosso papel, fazer as pazes com os nossos fantasmas, né, com os nossos passados, com resolver traumas. Tudo isso ajuda a sermos pessoas melhores. Ô Denis, olha só, a gente passou por um tempo, principalmente nessa questão da análise histórica, né, dos últimos 100 anos, 200, 300 anos, que a tecnologia foi ditando as mudanças comportamentais e culturais. Desde a máquina a vapor lá atrás, depois a industrialização, a energia elétrica sendo utilizada aí como meio também transformado em iluminação, entre tantas outras coisas, e isso vai trazendo mudanças culturais nas cidades, nas empresas, no modo como a gente produz, como a gente trabalha, né? E hoje a gente percebe que a evolução na compreensão do ser humano, ela foi cada vez mais se especializando. Tanto, a gente vê isso na medicina, né? O cara é especialista, por exemplo, é um ortopedista, é um neurologista, é um pediatra, é um oftalmologista. As pessoas vão se especializando na compreensão corporal do ser humano e isso é bom, por um lado, porque o conhecimento se aprofunda em um determinado momento, por um determinado contexto, mas a gente perde o olhar do todo. Sim. E aí, a gente hoje tem visto um movimento, que não é de hoje também, mas já é de uma década para cá, dessa ideia de compreensão, de voltar a entender o ser humano como um ser integral, né? Como é que essa visão, ela conversa com o Spire, que é um método, né? E aí você pode explicar um pouco melhor para a gente, com essa ideia de que a gente no trabalho também pode construir o que a gente chamaria de felicidade, olhando para esse ser humano, não só do ponto de vista do que ele produz, mas do ser humano como um todo, como ele é. Exato. Bom, a gente está falando muito de engajamento, de você ter o propósito de atuar no dia a dia para uma empresa, para uma organização, e desse trabalho extrair sua felicidade, a sua realização, de você se sentir pertencente, de você se sentir útil e mais feliz. O Spire, ele se encontra muito com a liderança educadora por uma questão conceitual e que envolve o que você falou do bem-estar integral. Ora, se eu quero aprender a ser um líder melhor, eu tenho que aprender a ser um ser humano melhor. Eu não consigo separar o profissional do pessoal, né? Tem aquela série... Ruptura. Maravilhoso, né? Que a pessoa entra no trabalho, esquece quem ela é, quando ela sai do trabalho. Né? São dois mundos completamente distintos. E um parênteses, né? Eu cheguei no momento em que a situação fica crítica para uma profissional lá dentro, né? Sim. E ela começa a questionar, ela tenta convencer o ela de fora a pedir demissão do ela de fora. Falou, não, pra você ver como essa cisão, ela é... Até o momento... Não tem como, né? Não tem uma chavinha. Eu sou vida pessoal, vida profissional. Inclusive, mesmo se tivesse, acho que é o que a série, para fechar meu parênteses aqui, mesmo se tivesse, isso traria prejuízos muito enormes, impensáveis hoje do ponto de vista do comportamento humano. Muito. Então a gente não consegue separar o profissional do pessoal. E o Spire, como ele é focado no bem-estar integral, do ser humano como um todo, ele se aplica na questão do líder educador, porque o objetivo é a gente aprender a sermos mais íntegros, mais corretos, mais felizes. Spire tem uma coisa interessante, que ele nos ajuda a desenvolver e a compreender que a felicidade não é relacionado a algo externo.
Felicidade não depende de uma promoção, de um carro comprado, de uma viagem feita. Lógico que tudo isso é muito importante, é gostoso, a gente quer. Traz prazer. Traz prazer, é maravilhoso. Viajar, comprar carro, ir num bom restaurante, comprar roupa, tudo isso é maravilhoso, é gostoso. Mas a gente sabe que é um prazer efêmero. Né? É um prazer que... E à medida que você vai fazendo isso com mais velocidade, o prazer vai diminuindo. Daí você precisa de mais, mais e mais. E o Spire nos ajuda a compreender que a felicidade é algo possível de ser desenvolvido com uma técnica, como algo possível de ser aprendido. Né? Então, se a gente for pegar os 5 elementos, os 5 pilares, a gente vai ter o S, o espiritual, né, que é em inglês. É um acrônimo, então, em inglês. O acrônimo em inglês, para quem exatamente. não conhece, isso. Né, é um acrônimo em inglês. O S de spiritual, né, espiritual. O P de physical, né, o físico. O I de intellectual, intelectual. O R de relacional e o E de emocional. E se a gente trabalhar esses 5 pilares no nosso dia a dia, nosso bem-estar melhora. E eu não estou dizendo isso da boca para fora. Eu experimentei, né, uso o Spire no dia a dia e percebo o quanto eu consigo ter mais satisfação, mais prazer, mais leveza do que antes eu não conseguia. Né? Em situações, por exemplo, que antes me dava muita ansiedade, muita tensão, em fechamento com o cliente, em fechamento de contrato, isso me tirava do sério, eu ficava mal-humorado, eu ficava ansioso, sem dormir. E desde que eu comecei a incorporar as práticas do Spire, eu vejo que isso, de certa forma, ainda gera ali uma certa ansiedade, né? um certo nervosismo, mas em doses muito menores. Né? Então, o que eu procurei adotar no meu dia a dia? No espiritual, que é você ter um propósito de vida, colocar as suas habilidades, colocar o seu talento em prol do coletivo, pelo menos é essa a definição do espiritual que eu sigo. Né? A gente tem diversas vertentes, cada um vai ter o seu entendimento. Né? Só para então deixar claro, por aquilo que você está trazendo, não é o espiritual a partir de uma religiosidade, pode até ser para alguns, mas tem a ver com uma espiritualidade do ponto de vista do nível da expansão da consciência mesmo do ser humano, do que é coletivo, do que é mais da universalidade, né, do ser humano, é isso? Isso, exatamente. Colocar em prática o seu propósito, suas habilidades, sua missão, sua tarefa, sua missão de vida, o que você veio fazer aqui. Pelo menos essa definição que eu defendo. Como você disse, não necessariamente tem a ver com alguma religião. Pode haver. Pode ter, pode ser. Não ter. De repente, pode ser que a sua espiritualidade está vinculada à prática de uma religião, que isso faz você fazer essa conexão com o seu espiritual. Né? No meu caso, a prática da meditação. Tá? Então, a meditação me ajuda muito. A prática de mantras, né? E momentos de conexão que eu faço logo pela manhã, né? Que é um momento só meu, né? Acender vela, meditar, fazer exercício de respiração. É um momento de presença, é o 100% estado de presença. Tem muito a ver com o mindfulness também, né? É você fazer uma limpeza, uma certa higienização mental e focar, né, na sua respiração, focar em você e também visualizar objetivos, visualizar sonhos, visualizar metas. Então, essa prática da meditação é algo que, para mim, fortalece muito o lado espiritual, pilar espiritual. No pilar do físico, né? Veja, acho que cada um tem que procurar a sua prática esportiva favorita. Para uns é futebol, para outros é arte marcial, para alguns é corrida, para outros é ciclismo, mas você tem que se pôr em movimento, principalmente quando a idade vai chegando. Né? Quando a idade vai chegando, o corpo vai cobrando, a gente não tem a mesma agilidade, então para não ficar muito para trás, a gente precisa desenvolver isso, né? A parte muscular. Será que conta jogos de tabuleiro, cara? Acho que jogos de tabuleiro conta pro mental, né? Pro mental. Meu Deus, que pena. Pro mental, a não ser que você faça correndo, né? Vai correndo, um do lado do outro, o outro vai segurando o tabuleiro e daí vai jogando.
né, para suar um pouco. E atividade física, né, libera os hormônios, né, ocitocina, endorfina, que são muito... Serotonina, todas as ninas possíveis, né, que são muito prazerosos. E a atividade física, principalmente pela manhã, te dá um gás extra, pelo menos no meu caso, fabuloso. De você ficar ali um dia, passar pelos perrengues e tendo energia, força. Né? Sono melhora muito. Né? Desde que eu comecei a ter a prática de atividade física logo cedo, meu sono, insônia sumiu. Né? Então, consigo dessa forma dormir muito melhor, alimentação também. Né? Aliás, falando sobre sono, é uma coisa muito interessante, né? Como a gente, quando fala em ter uma atividade física ou melhorar o aspecto físico, a gente leva em consideração esporte, leva em consideração alimentação, mas a gente negligencia o sono. A gente quase não fala de sono. E os estudos mostram que nós estamos dormindo cada vez menos. Ou pior. Né? Pior, né? Ou com distrações, né? Celular. Acordando à noite e depois ficando um tempo para voltar a dormir. Aqueles 10 minutinhos de feed viram 2 horas, né? 3 horas, etc. E até as redes sociais, né? Eu vi isso de uma declaração do CEO do Netflix, dizendo que o maior inimigo, o maior adversário, concorrente do Netflix não são as outras plataformas, é o sono das pessoas, né? Mesma coisa para o Instagram, o maior concorrente do Instagram e do TikTok não é um ou outro, é o sono das pessoas. Por isso que a gente tem o feed infinito, né? Ficar alimentando a gente para que a gente receba aquele prazer instantâneo, né? E queira mais, e por aí vai. E a gente não pode negligenciar o sono. Né? Então, investir ali, se não der para dormir 8 horas, que serão 7, 6, por aí vai. Então, o físico, o I, de intelectual. É a analogia que eu faço com o alimento. Se você só come produtos gordurosos, com muito açúcar, multiprocessados, etc., fatalmente você vai desenvolver alguma patologia. Né? Mas cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer. É inevitável. No intelectual, a mesma coisa. Né? Procurar aprender, fazer bom uso de livros, de filmes, de vídeos. Uma coisa que eu adotei nos últimos anos é diminuir muito o consumo de hard news. Né? Eu praticamente não sigo em rede social portais, entro uma vez ou outra, e porque eu percebi o quanto me dava raiva, me dava medo, me dava agonia, ficar acompanhando o ritmo das notícias. E, logicamente, tem uma estratégia por trás disso. Né? Porque quando causa revolta, causa medo, você fica em estado de atenção e você consome mais e mais, e você não sai desse ciclo vicioso. Não é? Não é porque os portais são ruins, né? Sensacionalistas. Veja, se você faz um portal só de notícia boa, esse portal vai ter pouca audiência. Né? Abre seu portal favorito hoje. Imagina que você só vai ter notícia de doença que descobriu cura, de que pessoas fazendo bem, ajudando o felizes, outro, cachorros sendo adotados. Esse portal não vai ter audiência nenhuma, né? Até tem esses portais, só notícia boa, tem esse tipo de portal, é interessante, mas com audiência muito menor. Se comparado aos outros portais. E rede social a mesma coisa, né? A gente vê isso. Então, é você procurar ter o tempo, fazer uma boa curadoria de como você investe seu tempo na leitura, em vídeo, em redes sociais. Né? Fazer uma boa curadoria daquilo que você vai absorver. Porque vai determinar a sua saúde intelectual, digamos assim. O relacional, como já disse, somos seres gregários, precisamos um dos outros. Né? Por mais introvertido que você seja, por mais, entre aspas, antissocial que você seja, a gente precisa um dos outros, a gente precisa criar redes, a gente precisa criar conexões. E o líder que aprende, né, a liderança aprendedora e empreendedora, ela precisa estimular conexões. Né? Ele precisa ser um facilitador de conexões entre talentos, conexões entre pessoas, conexões entre ideias. Então a gente precisa sim nessa parte relacional. E por último, as emoções, né, para a gente entender, né, entender que nós não somos as nossas emoções, entender que é normal sentir raiva, sentir medo, sentir alegria, sentir tédio, né? É normal. A questão é o que a gente faz com essa informação. Né?
Estou com raiva. Por que estou com raiva? Né? Vamos trabalhar isso aqui? O que eu posso fazer com essa raiva? O que eu posso fazer para entender de onde ela veio, qual o gatilho, o que está gerando essa raiva? Posso transformar em algo positivo? Né? Posso pegar essa raiva e dar uma ressignificação para ela? Esse medo, posso ressignificar esse medo como estímulo, como combustível para seguir em frente? Né? E entender fundamentalmente, você não é o seu sentimento. Né? Isso faz parte, todo mundo tem. Então, o líder, né? esse líder educador, ele precisa ter o entendimento do Spire também. Tá dentro dessa questão do autoconhecimento, do comportamento. Olhar dessa forma integral para ele e também, de alguma maneira, estimular isso nos outros. Nos outros, na equipe dele. Maravilhoso. Denis, você fala aí sobre vários métodos, você traz isso dentro dos conceitos que você trabalha e aborda quando o assunto é autoconhecimento, liderança. E tem mais um aqui que eu confesso que eu não conheço, então vou deixar para você explicar. O método PRF é mais um acrônimo e eu quero que você explique não só o que é, mas fala para a gente aí como que ele pode ser incorporado na rotina dos líderes. Na prática do dia a dia, do dia a dia, do cotidiano, da lida, né? Exato. Vamos lá. Bom, PRF é a sigla para pausar, refletir e fluir. Ela vem num contraponto ao dinamismo, à celeridade do nosso dia a dia. Porque nós somos instruídos, educados desde cedo a responder rápido. Né? Não ter, é uma coisa até um pouco meio reptiliana, né? Uma coisa de ação e reação. Então, você tem que tomar uma atitude por mais rápida que seja. Ok, isso dependendo da situação, da empresa, da urgência, a gente realmente tem que fazer isso. Mas, no meu entendimento, não pode ser algo para levar em todas as situações. Para decisões um pouco mais complexas, mais densas, exige um pouco mais de reflexão, um pouco mais de pausa de tempo. Não é? O nosso universo ele é regido pela lei de causa e efeito. Tudo. Ninguém está incólume à lei de causa e efeito. Eu, você, a parede, a casa, o universo inteiro é regido pela lei de causa e efeito. E eu acredito que a nossa missão, nosso desafio é cada vez mais ser menos efeito e sermos mais causa. Então, para você ser causa, você tem que fazer essa pausa para entender o que está acontecendo e tomar atitude. Então, no momento, por exemplo, de tensão numa reunião, tá? Que você tem que tomar uma decisão, vamos supor, uma reunião de conselho, a coisa está tensa, ninguém consegue chegar a um consenso, e daí, em vez de tomar uma atitude drástica, bater na mesa ou impor algo, você fala o seguinte: gente, vamos fazer uma pausa? Vamos tomar um café? Ou vamos decidir no dia seguinte? Né? O Abílio Diniz fazia isso. Nos momentos de tensão, nas reuniões de conselho, quando não havia um clima favorável, uma tomada de decisão, quando havia muitas divisões, ele falava o seguinte: vamos dormir sobre isso e amanhã voltamos, né, com a cabeça mais leve, com mais clareza, daí a gente retoma. Uma coisa também que eu ouvi, que levei isso o resto da vida, é um e-mail polêmico, que hoje a gente não usa tanto e-mail, é mais o WhatsApp, né? Mas nunca uma mensagem, nunca responda no calor da mensagem, né? Quando é algo muito sério e você quer responder na hora, né? Dá uma pausa, pensa, né? Você sabe que eu gosto, assim, eu vou fazer um parênteses aqui para você. Pensando nessa ideia da mensagem. Eu defendo uma ideia que é uma variação. Vou chamar assim, uma variação. Que é: responda na hora. E responda, o que eu quero dizer, escreva ou grave em algum lugar, mas não envie. Também. Porque, rapaz, você se ouvir no dia seguinte, ou se ler no dia seguinte o que você queria ter respondido e o que você respondeu, te dá uma clareza. Sim.
do quanto emocionalmente, às vezes, a gente provoca exatamente aquilo que a gente não queria provocar. Exato. Né? Só que às vezes a gente só precisa colocar aquilo para fora, de alguma forma. Sim. Porque senão, na minha visão, tá? Só na minha visão, sim. Às vezes a gente reprime algo que precisa sair. Mas talvez não precisa sair direto e chegar no Denis. Precisa sair de mim. Pode parar na minha caixa de e-mails não enviados ainda, de rascunhos. Rascunho. E depois... Existe aquela técnica também para casos, relacionamentos mais antigos, mais densos, mais complexos, de você escrever uma carta para a pessoa, né? E daí você pode tomar a decisão de enviar para a pessoa, ou até de ler para ela, ou simplesmente você queimar. Né? Mas você externou, fez o movimento de colocar para fora. Né? Porque, e aí, para fechar meu parênteses, na psicologia, a partir da minha linha teórica, escrever organiza os pensamentos, falar organiza os sentimentos. Olha, isso aí. E nesse processo você se conhece mais. Exato, olha só. Muito legal. Então a ideia de fazer a pausa é você dar tempo para ter a compreensão melhor do que fazer, né? E dar tempo também para começar a baixar as ideias, né? Porque você faz ali uma certa sintonia, algumas ideias com energias mais propícias para uma decisão, e daí a qualidade da decisão final acaba sendo melhor, né? Então, a primeira ação é pausar, né? O segundo passo é o refletir. O que essa situação está me mostrando? O que essa situação está pedindo de mim? Né? Fazendo uma analogia para o futebol, né, já que estamos no país do futebol, o Abel Ferreira, né, o treinador do Palmeiras, eu como palmeirense gosto muito do trabalho dele, mas ele tem uma frase que ele costuma dizer, que é o seguinte: quando ele vai pensar nas substituições, o que o jogo está pedindo? Não é o que eu quero. Não é a minha preferência. Não é a minha preferência. O que o jogo está pedindo? Às vezes o jogo está pedindo para você ficar com 3, 4 zagueiros. Talvez não dê certo, mas a leitura dele naquela pausa que ele refletiu foi: vou ter que jogar 4 zagueiros. Ou vou arriscar e vou colocar mais um atacante. Porque talvez isso surpreenda o meu adversário. Pode ser inversamente proporcional. Exato, porque o adversário vai pensar que você vai colocar mais um zagueiro. Não, você colocou mais um atacante. Né? E isso vem na reflexão. Exato. A pausa, mas agora, a pausa me dá a oportunidade de refletir. Exato. Se eu não pauso, eu não... Exato. Então é você parar, refletir, analisar o que essa situação está me mostrando, o que ela quer de mim, o que ela está pedindo. Né? E o que é o fluir? Tomei a decisão. Deixa. Está tomada. Algum resultado vai ser gerado disso. Pode ser o resultado que você espera, como não. Mas você tomou a sua decisão e deixou. Talvez seja algo que no momento ali você não vai compreender. Vamos supor, se deu errado. Poxa, mas o que será que aconteceu aqui? É porque talvez você ainda não tenha o entendimento do porquê aquilo aconteceu. Mas no futuro, com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de bagagem, você entenda. Ou porque vai vir alguma outra coisa e você vai juntar, então isso aconteceu. E são coisas totalmente, muitas vezes, distintas, né? Porque aquele tipo de ação, de repente, me levou a conhecer uma pessoa, e essa pessoa, no futuro, vai me apresentar o meu futuro sócio. Eu chamo os desdobramentos, né? Efeito borboleta, né? Efeito borboleta. Tem muita coisa. Mas o fundamental é você ser a causa e não o efeito das circunstâncias. Né? Então, se você é muito pressionado, olha, você tem que tomar decisão, tem que ser rápido e tem que ser desse jeito. Você fala, pausa. Né? Eu não sou efeito, eu sou causa. Então eu vou tomar a atitude mais adequada ao
no meu entendimento, da minha leitura de cenário, vai ter a consequência disso. Talvez não seja a esperada, mas Sim. é deixar fluir e não ficar remoendo, não ficar ou atravancando o processo, atrapalhando o processo. Deu ruim? Deu ruim. Tira o aprendizado disso e parte para a próxima. Né? Acho que é muito importante a gente ter essa clareza, né? De você ser causa e não ser efeito. Porque quando você é efeito, você está sendo submisso àquela situação ou àquela pessoa. Né? Quando você inverte a lógica, quando você recebe aquela situação, mas fala, opa, eu não vou ser o bate-pronto, não vou responder da forma reptiliana, não. Vou pensar e vou tomar uma melhor decisão. Como, por exemplo, no caso de briga, de rusga, quando alguém te ofende, né? Em vez de você ofender na mesma moeda, que vai te rebaixar de energia, né, e que vai te colocar como submisso àquela pessoa, porque aquela pessoa te deu um input e você devolveu. Então você só está sendo submisso a ela. Você pode ou responder na mesma moeda, ou ignorar, ou dar uma resposta no nível acima de energia. Tudo bem com você? O que aconteceu? Vamos conversar? Percebe como você muda de figura e o comando passou para você. O comando passou para você. É a pessoa que vai ter que pensar, opa, peraí, será que eu falo para eles que eu tô bravo? Por que eu xinguei? Né? Então, olha como mudou. Sim, né? Completamente. Então, o PRF é isso, né? De você adotar na sua vida, no dia a dia, na empresa. Né? Não é fácil, porque nós temos esse instinto de responder rápido, nós somos pressionados a responder rápido. O calor da emoção. O calor da emoção na pressa. Olha, o cliente quer isso agora. Você não pode falar para ele, não, responde semana que vem. Você vai perder o cliente, né? Mas, de repente, você pode pensar em alternativas e dizer assim para o cliente, olha, eu estou com uma ideia aqui que vai ser muito melhor do que essa que você está sugerindo. Amanhã eu vou te dar essa ideia. Aí você ganha esse tempo. Mas você explicou para ele, né? Olha, se você quer isso e tal, me dá mais 24 horas, que eu vou dar aqui uma solução para você muito melhor do que essa. Às vezes você nem sabe direito qual que é a solução. Mas é o tempo que às vezes para amadurecer e vai baixar a ideia, o mundo das ideias, você captou ali, vem e vai. Excelente. Bom, a gente falou bastante sobre essa evolução tecnológica, sobre essas mudanças culturais que a gente está vivendo, inclusive a questão mesmo desse ponto de vista cultural, do estereótipo de líder transformacional para um líder que realmente transacional, para um líder transformacional. Na sua opinião, Denis, me conta, o que você pensa sobre a inteligência artificial e como ela afeta e pode afetar, apoiar ou não essa construção de um líder que pode continuar se desenvolvendo e pode se transformar num líder educador? Legal, Rick. Acho que a principal característica, a principal benesse que nós estamos usufruindo da inteligência artificial é que ela nos colocou todos como aprendizes. Não existe ninguém que seja o suprassumo, o pica das galáxias em inteligência artificial. Por quê? É algo que está sendo desenvolvido ainda. Então, por mais que você tenha feito cursos, tenha estudado muito, etc., isso é válido hoje. Amanhã já pode estar defasado. Então, a inteligência artificial veio para colocar todo mundo no mesmo patamar. Algumas pessoas já estão um pouquinho mais à frente, outras mais defasadas, mas ainda dá tempo de chegar num nível mais ou menos igual, né? Nivelado. Eu acredito que a inteligência artificial ela ainda é muito encarada do ponto de vista ludista, né? Que é o movimento de operários que era contra a modernização das fábricas. Porque os novos equipamentos tiravam os empregos deles, né? Então eles iam lá e quebravam os equipamentos novos, porque eles não queriam que fosse automatizado. Tá? Então eles queriam
que ficasse preso ali aquele sistema mais arcaico. A evolução era sinônimo de prejuízo. Exato. E eles não estavam preparados, né, para essa nova situação. Mas como tudo na vida, né, esses operários que ficaram momentaneamente desempregados, eles encontraram outras funções, outras tarefas. Assim como os fabricantes de velas, né, depois que a lâmpada foi inventada. Assim como os operadores de rádio, os assessoristas, os datilógrafos. Todo mundo encontra uma nova função. Então a inteligência artificial, ela está promovendo uma revolução dentro do tecido, dentro da estrutura do mercado de trabalho. As pessoas vão ter que procurar outros tipos de habilidade, mas o que eu vejo a inteligência artificial como principal característica, ela está nos dando alforria para trabalharmos o nosso lado criativo, o nosso lado lúdico, o nosso lado mais humano. Porque a parte burocrática, chata, de números, aquela parte ali de repetição, né, que não exige o intelecto, vai ficar por conta da IA. Elas vêm nos socorrer, elas vêm quebrar o grilhão para que a gente possa se dedicar a isso. Poxa, mas tem muitas pessoas que não sabem fazer isso. Então, vamos aprender essa nova função, essa nova realidade. Não é fim do mundo. A gente já passou por isso muitas vezes, né? Com o advento da internet, com o advento das redes sociais, com o advento da automação robótica, né? As pessoas, elas têm que se reinventar, elas têm que procurar novas características, novas habilidades. E o líder, esse líder aprendedor e empreendedor, ele precisa ser o farol, ele precisa guiar as pessoas nesse novo caminho, né? Entender, bom, agora as habilidades necessárias são mais ligadas à criatividade, à parte lúdica, à parte da imaginação, à parte de humano, à parte de relacionamento, não é? Então, o líder desse novo milênio vai ser aquele que entender que o negócio agora é aprender, engajar e motivar as pessoas, os funcionários, né? O líder aprendedor, ele também é um cara que energiza. É um cara que estimula. Ele não vai no gap, ele não vai ali no déficit do funcionário. Ele vai no ponto positivo. Né? Você tem vários estudos dizendo o seguinte: você despender tempo e dinheiro para treinar um funcionário que é ruim numa coisa, para ele se tornar medíocre e não vai adiantar nada, é gigantesco. Então, pega esse tempo e dinheiro e investe naquilo que ele já é bom, para ser melhor. Identifica uma outra pessoa que é bom nisso, né, naquela parte que o outro é ruim, e pronto, eles se complementam. Não é? Então, acho que o líder aprendedor, empreendedor, ele tem que seguir essas características. E a IA pode exatamente potencializar esse lado que vai, de alguma maneira, trazer essa possibilidade, né, dele, como você chamou aí, dele acessar aquilo que é mais criativo nele e usar esse tempo para que ele possa fazer essa, vamos pensar assim, nessa humanização, né, do trabalho. Interessante, né, pensar que a inteligência artificial pode potencializar a humanização do trabalho. Interessante isso. Exatamente, por aí. Denis, foi, cara, um papo maravilhoso, profundo ao mesmo tempo prático, e agora você tem esse momento para deixar uma mensagem aqui final para os líderes que de alguma maneira desejam entrar nessa atmosfera transformacional. Então, daquilo que você pode indicar de livros, leituras que você acha que são importantes, até mesmo das suas palestras, a bola está contigo. Legal, agradeço, Rick, a oportunidade de estar aqui. Bom, dá como indicação para você que está nos assistindo, eu vou lançar o Ousarcast, né? É um podcast que eu faço junto com um amigo meu, Leandro Cavilac, que ele é psicanalista, ele é radiestesista, trabalha com terapias alternativas, né? E nós vamos lançar agora no mês de setembro.
e vamos entrevistar pessoas da área de espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento humano, criatividade, empreendedorismo, cultura, artes, enfim. Como é que o pessoal vai conhecer? Acho legal você falar das suas redes sociais, porque daí o pessoal te segue, já vai ver quando tem o primeiro episódio, poder seguir também o Ozarcast. Legal. O Instagram, Denis Zanini Palestrante. Site também, denisaninipalestrante.com.br, LinkedIn também, Denis Zanini Palestrante. Então tem o Ozarcast. Vou estar no dia 24 de setembro na palestra Liderança em Tempos de IA. Eu e outros 3 palestrantes, nós vamos abordar a questão da liderança junto à inteligência artificial, abordando a parte de educação, gestão, vendas e comunicação. Né? E uma outra dica é um outro podcast que eu tenho, junto com a Priscila, que é minha esposa, o Pensar a Dois. É um podcast que a gente já tem já há alguns anos, desde 2018, a gente parou um tempo, estamos retomando agora, que a gente debate ali questões do dia a dia, relacionamento, marketing, modismo, enfim, é um bate-papo que fazemos entre nós. Que também o pessoal pode acessar acessando as suas redes sociais. Já vai achar ali em algum lugar tem o Pensar a Dois. Ótimo. Isso, exatamente. E para encerrar, eu sempre gosto de terminar indicando nas entrevistas livros, né, cara? Porque livro é vida, né? Então, Hábitos Atômicos. Esse livro aqui é maravilhoso. Ele mostra como você, acrescentando 1% por dia de aprendizado, de conquista, de novos indicadores, como você consegue fazer uma revolução tremenda, né? Meio que a revolução do pouquinho. Do Eduardo Zugaib, do Zugaib sendo citado aqui. Alma Indomável. Adoro esse livro, rapaz. Né? Fabuloso, né? Mostra como a gente consegue ali superar, né? Coisas, pensamentos, traumas, etc., com um viés muito mais humanizado. E por último, né? Acho que você conhece esse livro aqui. Esse livro aí, hein, acho cara? Que você já ouviu falar. Eu quero autógrafo depois. Uma dedicatória, né? Muito do que eu tenho na minha literatura sobre liderança. Que legal. Daqui. Muito bom saber que, de alguma maneira, aquilo que a gente transbordou em texto pode alcançar e apoiar. Né? Esse difícil, mas acho que recompensador trabalho da gente poder fomentar, promover lideranças mais humanizadas. Foi maravilhoso conversar com você, Denis, e espero que a gente possa ter outras oportunidades para ter bate-papos tão incríveis como esse. Valeu! Com certeza. Obrigado.